Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que vai contar pra gente a história de vida dela e como a educação mudou a vida dela. Gente, e principalmente ela vai deixar algumas dicas aqui relacionadas à sua saúde bucal, à saúde bucal de toda a sua família e que pode ser muito importante para vocês que estão nos assistindo. Então, muito obrigada pela presença, doutora Jailce Alves, gente, minha colega aqui de profissão, uma pessoa super empreendedora, super animada, uma pessoa que gosta de executar, uma executora, né? Nossa. E a gente tá muito feliz em receber você aqui, viu, doutora? Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui e vamos falar um pouquinho da nossa odontologia. Que é tão linda, né? Eu sou suspeita pra falar. E já falando da odonto, me conta como que foi essa sua trajetória aí, né? Que você tem um outro curso, você sempre quis fazer odonto, por que você escolheu? Como que foi isso? Me conta aí. Vou contar as curiosidades. Isso aí. Eu sou de São Paulo e a escola que eu estudava tinha os dentistas e eu gostava de sentir o cheiro da luva do dentista. Gente, sentir cheiro da luva do dentista, cada gosto, né? E aí eu quero esse cheiro. E aí eu peguei gosto pela questão da odontologia, vim pro Tocantins e quando teve o ProUni, eu ganhei a bolsa para qualquer curso da área da saúde. Gente. Eu falei assim, olha, eu quero fazer odonto, mãe. E a mãe, não pode fazer porque você tem que trabalhar para ajudar em casa. E aí eu fui fazer sistema de informação, sou analista de sistema também. Olha só, então ela, além da odontologia, analista... Mas você chegou a trabalhar na área, não? Cheguei ainda, eu fiz um estágio de 6 meses na faculdade, né? Fiz um estágio de 6 meses na Polícia Federal. E não se apaixonou? Não. Porque daí depois foi fazer odonto, né? Não era. Eu queria odonto. Eu brinco que eu entrei em sistema para conhecer meu marido. Conheceu o marido lá, então valeu a pena, né? Nossa, demais. Meu marido, você vai fazer odonto. Então terminei odonto, engravidei da Maria Laura, ficou um tempinho, e aí não veio o segundo, falei, então vamos começar odonto. Comecei odonto grávida, não ia parar, né? E aí eu comecei essa trajetória que é da nossa odontologia, que é linda, viu? Gente, mas olha só, a gente estava aqui, falamos, há alguns momentos a gente fala sobre sonho. Sim. Aqui, né, a gente também estava com o Dr. Helder e a gente também falou sobre isso. Quando a gente tem um sonho, uma coisa que a gente deseja muito, por mais que às vezes não seja um momento, né, talvez as pessoas não estão no seu momento para realizar aquele sonho, igual quando você ganhou o ProUni, mas você não pôde realizar naquele momento, mas você não desistiu, né, de ir atrás do seu sonho, de ser dentista e de hoje estar contribuindo na vida das pessoas, né? Sim, no meu consultório tem até uma frase, coloquei na parede, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. É isso aí. É algo assim que eu levo pra minha vida, literalmente. E aí já fica também uma lição pra gente, né? Sim. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. É a frase que tem no consultório da doutora Jailce, que às vezes serve pra você também. Sim. Porque às vezes os sonhos é tão mirabolantes, mas é nosso. E tá tudo bem, né? Sim, tem gente que fala, é impossível. Eu falei, impossível é só uma palavra até alguém ir lá e realizar. Sim. Exatamente. E aí, então, formou na odontologia e ela foi para uma área, gente, que chama periodontia, que é fundamental, né? Na verdade, é o pilar da saúde bucal, é a periodontia, e além de tudo, ela também é especialista em laser terapia. E aí eu quero que você comece falando aqui pra gente, primeiro sobre a pério, né? O que é isso, pra quem estiver ouvindo a primeira vez, e também pros nossos colegas que talvez tenham interesse em ir pra essa área, como que é a área de atuação, e depois falar do laser, o que é esse tal dessa laser terapia, pra gente poder saber. Olha, sou suspeita pra falar da pério. Eu sou apaixonada pela periodontia. Realmente, a periodontia, a gente brinca assim que é uma base, ela fala com todas as áreas. Porque se o paciente, se ele tiver com a gengiva muito inflamada, é um paciente que ele já tem uma doença crônica, porque a periodontia nada mais é de quem trata a gengiva, o suporte do dente. Então, se o paciente ele tiver a periodontite, que é a evolução da gengivite, não tratada, ele vai evoluir. Paciente, nós tratamos, por exemplo, a gestante
quando engravida, às vezes fala assim, eu engravidei, perdi meus dentes, ou senti meus dentes ficarem moles, porque quando a mulher tá grávida, ocorre o que é uma explosão de hormônios, né? E esses hormônios também tem tudo na boca, gente. Inflamação, são processos inflamatórios. Então tem que estar fazendo um procedimento isso, pré-natal odontológico. Olha isso, se você que está aí assistindo a gente já ouviu falar de pré-natal odontológico, olha como é importante. E o que são os sinais que a mulher pode perceber? Porque às vezes, igual você descobriu com 3 meses que estava grávida, né? Que você falou. Sim. Os sinais na boca, assim, que a pessoa pode perceber que ela fala assim, eu preciso ir num periodontista, né? Eu acho que é importante as pessoas, sinais ou sintomas, a pessoa sente dor, não sente, poder falar pro pessoal de casa. Olha, eu tenho uma regra, né? Gengiva saudável não sangra. Gengiva saudável não sangra. Eu ouço às vezes, doutora, eu não escovo muito meu dente porque tá sangrando. E como eu só sangra quando eu escovo. Gente, isso é um problema? Viu? Então, assim, é um problema porque às vezes escova pouco, né? Sim, porque é o que acontece, tá sangrando, essa plaquinha que todo mundo conhece, né, que é o biofilme, vai acumulando. Então, se o paciente não tira, é uma colônia de bactérias. E se, por exemplo, a minha família, a doença periodontal ela é genética, por suas vezes, é hereditária. Minha avó tem, minha mãe tem, minha irmã e eu. Só que eu tenho uma doença controlada. Entendi. Né? Então, se você já tem casos assim na família, você não escova, você não passa fio dental, vai acumulando aquela massinha entre os dentes, ela vai subindo assim. Vai entrando pra gengiva, isso. Uma coisa que é importante a gente falar é assim, periodontia, pério, né? É o tecido que circunda o dente, fica em volta do dente. E quando a gente fala de odontologia, a gente não tá falando de cuidar de dente. A gente tá falando de cuidar de pessoas. Sim. E que eu sempre brinco que a gente é médico da boca. Mas sim. Né? Nós somos os médicos da boca. E a periodontia, gente, assim, a gente tem o dente que é branquinho, tem a gengiva, que geralmente é rosinha, né? Quando ela tá saudável. E o dente, ele fica firme ali, porque o dente não é pra ser mole. O dente, ele tem que ficar firme. Sim. Por quê? Porque tem um tecido de suporte embaixo, que é tipo um osso, não é isso? E tudo que a gente come forma essa massa que a doutora falou. Se a gente não tirar essa massa, esse biofilme, ela endurece, ela gruda no dente. Isso. E ela vai entrando para embaixo da gengiva, só que não dói, né? Não, é silencioso. Aí quando o paciente chega, já teve uma perda, porque igual esse tecido duro, o tártaro, o cálculo, que a maioria conhece, o que acontece? Ele vai comendo tudinho, Aí quando o paciente vê, ele já perdeu um grande suporte ósseo. Então, tá inflamado. Quando começa o tratamento, quando algo tá inflamado, termina o tratamento, vai desinflamar. E às vezes fica aqueles espaços negros que a gente chama de black space. E essa situação até a presente data não tem nada que resolva. Nada. Tem estudos aí de ácido hialurônico. Isso. Já ouvi. Mas não tem nenhuma comprovação, né? É assim, para colocar, você pode colocar, é uma quantidade pequenininha. 0,0, é bem pequenininho. E o que acontece? 6 meses depois reabsorve. É isso, a pessoa ela tem que estar ciente, como a quantidade é muito pequena, pode necrosar. Sim. Então acaba que pode ter um efeito colateral maior do que um benefício, né? Isso. Dependendo da situação. Isso. Assim, então o que a gente percebe? Doença periodontal, todo mundo tem pério, a pério faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo que tem gengiva, osso, né, na boca. A doença periodontal ela é silenciosa, não dói. Não é como a cárie, né, que às vezes a cárie ela dói mais, assim, quando você vai comer alguma coisa. E o melhor de tudo, tem tratamento, né, doutora? Tem tratamento. Isso é fazer um acompanhamento, né? Fala assim que é a recorrência, tem que estar indo no periodontista. Eu tenho um esquema. O paciente começou, tratou, olha, 3 em 3 meses, 4 em 4, tudo vai depender dele. É um combinado. Eu faço e ele também tem que fazer, porque senão
volta novamente. Por exemplo, paciente cardiopata, paciente diabético. A gente sempre conhece aquela pessoa que fala: minha diabetes não regula, eu faço tudo direitinho. Mas como a doutora falou no início, né, a saúde começa pela boca. Tem que estar indo no periodontista ou no seu cirurgião dentista para poder fazer o tratamento com ele, fazer a profilaxia, tirar a inflamação, porque são citocinas, a boca não está separada do corpo. É isso mesmo. Né? Mas e assim, por exemplo, então a pessoa tem ali um problema, então você recomenda, dentro da sua visão e da sua experiência, que todo paciente diabético ou paciente que já tem que seja sistematicamente comprometido, que ele visite o dentista, com qual frequência, como que você orienta isso? Vai depender muito da condição do paciente. Esses pacientes que eles são mais comprometidos, eu já tenho paciente que não terminou o tratamento, que ele vem comigo mensalmente, até ocorrer a estabilizar. Estabilizou a situação dele, 3 em 3. Se ele regrediu, não. A cada 6 meses. Então, gente, olha, isso é uma questão até de saúde pública. Dente, ele não pode ficar mole na sua boca, exceto se tiver na época de trocar, né? Ou quando tá usando aparelho, que também não pode ficar muito mole. Sim. Então, se você tem essa sensação que o dente tá mole, que a gengiva tá sangrando, ou algo nesse sentido... Um hálito muito forte. Um hálito forte, às vezes um gosto ruim na boca. Isso. Às vezes até mesmo um mau hálito, né? O hálito do paciente periodontal é clássico. É clássico, não, né? É clássico. É clássico. É clássico. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Quem tem a halitose, o mau hálito ou esse gosto ruim, às vezes acostuma e não percebe que tem. Não sei se você que tem essa experiência. Eles têm vergonha. Eu atendi uma paciente que a gengiva dela estava toda solta, sabe? Ela não falava, e eu perguntava as coisas pra ela só ficava de cabeça baixa, e eu, meu Deus do céu, mas o que será que tá acontecendo? Ela sempre ia com a filha dela. Então foi feito todo um tratamento, foi solicitado exames de sangue também, ela estava também com carência nutricional, e foi feito todo um trabalho. No final, sabe, do tratamento, ela retornou. Foi a primeira vez que eu vi o sorriso dela. Nossa. Mas ela chegou já na recepção, me abraçou, chorou. Porque ela tava falando, ela não falava. É tão gratificante, né? É lindo demais. Não, é perfeito. Muito legal. E aí, você também foi para a área de laser terapia. O que é esse laser terapia? Tem a ver com clareamento a laser? Como que é, assim, para o pessoal que está assistindo? Eu sou dentista, eu sei a resposta. Mas é importante, às vezes, para o pessoal que está assistindo a gente, o que a laser terapia faz? Qual que é o benefício disso para o paciente? Como que funciona? Em que caso que é indicado? Olha, a laser terapia, eu falo assim, que eu brinco que todo cirurgião dentista deveria ter um laser no consultório dele, porque ela é praticamente em todas as áreas. Eu digo praticamente porque vai que surgiu nesse momento uma área nova e eu não tá sabendo ainda. Que eu não tô sabendo, né? Então, assim, a laser terapia, ela vai trabalhar a questão da regeneração, cicatrização, fotobiomodulação, quase não sai. Também é uma palavra muito chique. Vai, analgesia. Por exemplo, o paciente não tem a ver com clareamento a laser, mas ele traz benefícios. Que tipo de benefício? O paciente ele quer fazer um clareamento, mas ele é extremamente sensível. Você pode estar fazendo o laser nesse paciente antes, durante, depois, quando termina isso. Ou quando o paciente faz uma cirurgia, faz uma extração, um implante, você também acha que é bom? Sim, o paciente ele fez uma cirurgia. O cirurgião dentista, após a exo, pode estar fazendo a laser terapia. No implante, olha, tem um estudo, bem lembrado, tem um estudo que fala que quando vai fazer a questão do implante, tem a osteointegração. Com o implante, essa chance aumenta. Com laser. Isso, os números de sucesso aumentam, porque tem aquele paciente que não, a gente sabe que tem o caso de insucesso de implante. E é usado o laser para estar fazendo essa osteointegração. Em paciente, a periodontite é do dente. Isso. E a perioimplantite é do implante. Às vezes o paciente chega e fala assim,
eu vou arrancar esse dente, vou colocar um implante. Mas se você... Não dá problema. Se você não cuidar do que tá lá segurando a estrutura do seu dente, que vai segurar lá a estrutura do implante, vai dar uma periimplantite. Também pode ocorrer por outros fatores. O laser é muito indicado e o sucesso aumenta, porque na literatura não tem nada ainda assim, você vai fazer esse protocolo assim, assim, assado, e vai ser 100% de certeza que você vai resolver. E com laser, a nossa porcentagem aumenta aí em 60%, 70%. Os casos de sucesso são ótimos. O nenenzinho tá nascendo os dentes, tá naquela fase tão chata, olha, sofrida, tão chatinha mesmo, assim, que é tão difícil pra mãe, pra criança também. A gente que tem filho sabe que é um momento, assim, bem difícil, porque não sabe o que fazer, né? Eu fiz o laser terapia no neném, mas eu fiquei tão feliz, a mãe, ai, meu filho dormiu. Olha isso, gente. Então, olha só, tanto que é legal, né? Eu também nem eu sabia, eu não tenho domínio dessa área da laser terapia, mas é um campo de atuação vasto. Então, para você que está assistindo a gente, que é dentista, a doutora recomenda que todo cirurgião dentista deveria fazer, aprender a usar, porque pra gente poder oferecer isso para os nossos pacientes. Sim, traz conforto. Olha, você já pensou se atender uma mãe? Eu não atendo criança, a não ser quando é a laser terapia. A criança, ela sai sem dor, aftas. Afta, você faz a questão da laser terapia, xerostomia, que é a boca seca. Você pode fazer o laser nas glândulas salivares. Deve. Paciente que está inchado, tem a manobra de drenagem com laser também, descontaminar canal. Os dentistas aí que estão escutando, eu tenho uma colega que ela sempre encaminha, ela fala assim, faz aí a sua resolve aí. Pelo amor de Deus, eu não quero tirar esse dente. Tem situações que são extremas, então o laser, ele entra para resolver essas questões, acelerar processos de cicatrização, de regeneração na horta também, igual eu estava comentando. Tem os estudos aí que aceleram o tratamento em até 36%. O paciente não vai sentir aquele incômodo. Terminou a manutenção, faz o laser apical nos dentes que fez é mais confortável. Isso, trazer o conforto. Gengivite inicial, periodontite agressiva, em tudo. Realmente a gente usa o laser fora... DTM também. Fora a questão da valorização do profissional. É um produto a mais em prol do paciente. Então a gente traz qualidade de vida para os nossos pacientes, oferece um produto a mais, é um diferencial e também aumenta a rentabilidade do dentista. Sim, aumenta, porque é um produto novo e o paciente, ele não reclama. Ainda mais que vai trazer conforto, né? Sim, ele acha bom. Meu filho pegou pé, mão, boca, sabe? E eu sempre vi as mães falando, eu passei uma noite com ele, que eu não sabia que ele tava. E ele começou à noite a coçar a mão, o pé. E ele, no mesmo período, a Maria Lara pegou piolho. Gente, mas é criança, né? E aí ele falava assim à noite, a minha aia me passou piolho, mãe, tá no meu pé. Eu falei, gente, no pé. Deus. Eu pensava que era muriçoca. E aí quando eu fui ver, eu olhei a boquinha e falei, nossa. E aí eu fiz a laser terapia, né? Já usei um agente que tem que usar nesses casos, porque a laser terapia, ele entra na parte de vírus, de fungos e bactérias. Interessante. Então, meu filho, ele falava, mãe, bate o raio-x aqui, na minha boquinha. Tadinho. Ele tem quantos anos? 6 anos. 6 anos. 6 aninhos. E aí eu fiz e passei também na mão dele. Eu peguei o azul e passei na mão e no pé. Ele não caiu a unha, que é o que a maioria das crianças. Isso, não caiu parou. Né? E eu fiz 3 sessões com ele. E é semanal as sessões? São diárias? Como é? As sessões dele foi 24 horas. 24 horas. Foram 3 dias de laser terapia. E eu não tive mais esse problema. Porque desconforto, né? Não, porque quando você vai no pediatra, eles falam, não tem. Você vai medicar conforme o que está acontecendo.
É um antialérgico para a coceira. Olha só, isso assim é bem legal porque pra você que é mãe, que tá assistindo a gente, eu não sou mãe ainda, mas eu vejo assim que todas as mães, quando o filho tá sofrendo, parece que ela sofre mais do que o próprio filho. Mesmo porque ele não dorme, ele não come, ele fica, né, enjoadinho. Então, mas quando assim, 6 anos ainda é muito, muito bebezinho, às vezes não entende por que tá coçando tanto. Então, olha só a dica, né? Então, às vezes, o seu filho também pode pegar pé, mão e boca, e parece que quando é uma coisa assim, é generalizado, né? Sim. Da escolinha pega, todo mundo pega. Sim. E aí ajuda na cicatrização. Então, eu acho bem legal a laser terapia, porque o principal, assim, porque a odontologia, ela já não é uma coisa que tem uma demanda muito positiva, porque geralmente as pessoas associam odontologia à dor. Sim, né? infelizmente, é isso mesmo. E aí a laser terapia, ela vem exatamente para nutrir essa questão do conforto, que às vezes é desconfortável ir no dentista, então a laser terapia ela vem exatamente para trazer esse conforto, né? Sim, é um procedimento totalmente indolor. Totalmente. A pessoa fala, já fez? Nunca fiz. Não. Nunca fiz. Não, mas é ótimo. Você vai ver a maravilha. Eu sou totalmente apaixonada. Eu tenho dúvidas. Eu não posso falar muito. Mas é algo assim, sabe aquela satisfação que você tá atendendo o paciente e ele retorna assim, ou se não, na hora, uma pessoa que tem, sabe aquele paciente que ele fala assim, eu não posso fazer assim, que dói quando bebe gelado, sorvete, eu não tenho vida, então vamos fazer, você faz na hora, reduz significativamente para ele a sensibilidade. Olha só, isso é tão legal porque eu tenho alguns pacientes, né, minha área é orto, e que tem determinados procedimentos que, tipo, vai colar o bracket, e aí você tem que limpar, secar ali, só de jogar água gelada, o paciente dá um pulo da cadeira. Eu já tive caso de ter que anestesiar o paciente, porque eu soltou e eu tinha que limpar, que aí usa alta rotação, que é aquele motorzinho, né, e aí sai água e o paciente não conseguia de dor, de sensibilidade. E aí eu anestesiei para poder colar um bracket, imagina. Então, provavelmente, você falando, eu já tô lembrando de um monte de paciente que precisa. Muito, muito interessante isso. Não, então, olha só, um benefício maravilhoso que a laser terapia chegou na odontologia com várias aplicações para nossa área. E isso é tão bom pro profissional e bom pro paciente. Sabe, às vezes é uma coisa assim bem pontual para resolver. A afta. Nossa, a afta é tão ruim. É tão ruim. A gente não consegue comer quando tá com afta. Às vezes a comida tá tão bonita, tão gostosa, mas você não tem nem prazer. Sim, você faz uma aplicação da laser terapia. E já melhora. Tem casos que não precisam. Herpes, né? Sim, justamente a herpes, na fasezinha dela, você vai, estoura, faz a aplicação. E na nossa cidade, como é muito quente, né, e agora tá muito quente, dependendo da época, aí vem a herpes. E assim, quem tem herpes, 98% da população tem herpes, né? Às vezes não manifesta, mas tem. E é muito incômodo, porque arde, queima. E fica feio, né? Feio. E as pessoas, elas ficam com vergonha, porque elas já pensam, já associam com outras coisas. Na hora que a gente pergunta, fala, todo mundo tem. É isso mesmo. Só não se manifestou. O paciente, quando ele cai a imunidade, né? Normalmente começa a estourar. Faz o laser. Olha, uma outra coisa a mais para tá oferecendo pro paciente. É isso aí, olha, então... E principalmente, né, porque hoje em Araguaína já tem cursos, né, voltados para essa área, que a doutora Jailce também é professora. E ela dá curso de laser terapia. Então, assim, para você que é meu colega, cirurgião dentista, nosso colega, né, ela também tem cursos nessa área. A gente vai deixar o arroba aqui dela para que você, se você tiver interesse, e para você que é paciente e que sentiu alguma coisa disso que a gente tem falado, também para te procurar, porque eu acho que é interessante, assim, como a odontologia de hoje, ela pode ser muito melhor do que ela foi um dia, né? E como a sua vida pode ser muito melhor se a sua saúde bucal tiver em dias. Então, acho que isso é muito importante, né? Sim. Uma coisa que eu achei interessante, eu lembrei agora, sabe? Uma colega, ela comentou, né? Fez uma aplicação, ela mexe com essa parte de estética. E ela fez uma aplicação e teve uma queda. Uma pitose. E ela usou foi o laser para melhorar, para acelerar.
Gente. Pra acelerar, porque coloca o laser pontual Aham. e fica Pra tirar o fazendo. efeito Sim. da toxina, no caso. Isso. Ó, o laser, ele é tão maravilhoso, eu começo a falar, me freia. Você tava comentando, né, a Mandique. Se usa o laser para os pacientes com... É protocolo. Como é que fala? Do Covid, das sequelas do Covid. Do paladar e olfato. E isso já tem resultado que tá resolvendo. Já vão lançar o resultado. Isso. Então, às vezes, até a gente que tá ouvindo, né? Pessoal que tá ouvindo a gente, que às vezes tem sequela, de repente poderia te procurar para poder avaliar se o laser estaria indicado nesse caso. Inclusive, nos nossos dias eu vou já levar as informações, já que eu já pedi. Eu tava lá, né? Eu já pedi essas questões. E vamos mostrar como é que foi essa questão da evolução. Olha que maravilha. Isso é muito bom. Então, assim, a gente está sempre evoluindo em busca do melhor para contribuir na vida da pessoa mesmo. Sim. Porque quando, olha, é tão bom comer, eu sempre brinco, tudo que é bom a gente usa a boca. Sim. Conversar é bom, comer é bom, beijar é bom. Sim. Então, assim, tudo que é bom tem a boca envolvida. E se a boca não tá bem, se não tá saudável, a gente não consegue usufruir dos prazeres da vida. Sim, tudo começa pela boca, literalmente. Literalmente, é isso mesmo. Gente, a gente tá rindo aqui, mas eu vou tocar num assunto aqui com a doutora que talvez possa ser o seu caso. Eu até perguntei se eu poderia falar isso. Nós temos um grupo de dentistas, que todos os dentistas de Araguaína fazem parte, todos não, né? Uma grande maioria. Sim, e ela compartilhou uma situação muito chata, desagradável, uma coisa assim, horrenda que aconteceu com ela. Mas eu queria pedir pra ela se a gente poderia tocar nesse assunto, porque infelizmente são situações que ainda acontecem no nosso tempo, né? E você contar pra gente qual foi essa situação aqui. Ela sofreu eu não posso dizer, racismo mesmo, situação de racismo. Isso. E assim, descaradamente, né, de haters, porque às vezes existe um racismo, como eu posso, subliminar, mas no seu caso foi um racismo, um hater criou um perfil falso. Isso. E começou a atacá-la de maneira assim muito agressiva. Sim. Não, desagradável. Queria que você contasse pra gente, né, como que foi, o que aconteceu do nada, ou se já teve algum outro momento na sua vida e o que você fez pra virar esse jogo aí. Não, nunca tinha acontecido assim, tão na cara, né? Então, meu Deus, eu fiquei, na hora que eu vi, eu fiquei sem reação. Eu fiquei... Como que foi exatamente? Só pra quem estiver assistindo a gente, se você puder falar. Eu posso. Porque entrou no meu perfil profissional, né? Eu sempre confiro, né? As mensagens, algum paciente, alguma outra coisa. E eu vi um nome diferente. E aí eu abri a mensagem e tava lá, macaca feia. Aí eu falei assim, na minha cabeça, né? Eu falei, cara... Na hora eu fiquei assim, sem ação. Aí fiquei em choque. Aí eu fui e chorei, né? Eu fiquei bem. Eu não tenho assim palavras para descrever, porque você falou, gente, olha o tempo que a gente tá. E foi literalmente do nada. Não tenho nem ideia de quem seja. E aí eu fui, conversei com a minha irmã, né? Ela já chorou? Eu já. ela pronta. Eu falei, minha filha, agora você vai gravar um vídeo. Você vai denunciar, você vai fazer seu boletim. Sua irmã é mais velha que você? É mais velha. É que eu sou a irmã mais velha, eu também faria a mesma coisa. Aí a gente conhece as irmãs mais novas. Você vai acionar o seu advogado, você vai falar pro CRO e vai registrar. Pronto. 1 hora acontece. E assim eu fiz. E a pessoa, ela me segue, só que eu não sei quem é. Porque assim que eu postei, coloquei nos stories, a pessoa apagou o perfil. Mas eu tirei print, né, pra ver o nome. Então, o que eu aprendi? Do limão à limonada. O que eu fiz? Eu não faço nada, eu estudo. Porque eu estudo e trabalho. Eu falei, então a pessoa tá achando pouco? Tava faltando um título pra mim, que eu sempre quis e tava... esperando mais um pouco. Deixando pra depois. Falei, agora vai ser a hora, vou começar um mestrado. Porque eu sei que através da educação a gente consegue mudar o conhecimento. Eu falo assim, você pode perder tudo, mas o conhecimento que você tem, ninguém tira. Não, é tão prazeroso um paciente chegar, ou uma pessoa chegar e você conversar, você conseguir ajudá-lo assim, só conversando.
olha, pede pro seu pai fazer isso, procurar área tal, fazer isso. Olha que maravilha, né? Então, isso é uma pessoa que ela Fala muito sobre ela, né? Não é sobre você. É sobre é ela. sobre ela. O intelectual dela é muito baixo, porque eu quero estudar, conhecer, aprender mais, sabe? Gente, mas assim, eu fico encabulada sim, como que um ser humano tem a capacidade de criar um perfil falso, entrar na sua rede social e assim, cometer um crime, porque racismo é crime. E a gente tá expondo essa situação porque às vezes acontece com você que tá assistindo a gente. Inclusive eu recebi muita mensagem. Eu nunca pensei. É uma coisa interessante de se falar, pra falar, olha, aconteceu isso com você, você denuncia. Isso. Nós temos um conselho atuante que, nossa, me deu muito apoio. Denuncie, não deixe passar batido. E como que faz essa denúncia? Porque às vezes alguém que está assistindo a gente pode sofrer, eu acho que é uma informação importante a gente saber. Tem a delegacia online, você não precisa às vezes, porque quando aconteceu isso, na minha cabeça, eu sei, sabe quando você sabe que é errado, meu Deus, eu vou ter que me submeter a isso, ir com o advogado, aquela coisa. Não, você entra, nós temos a delegacia online no nosso estado de crimes virtuais. Você só coloca no Google delegacia online crimes virtuais e você vai registrar o seu boletim de ocorrência e depois você vai receber o boletim de ocorrência com o número depois que eles registraram e você vai acompanhar o seu processo. Entendi. Pronto, você não tem que se expor, ir lá na delegacia, contar, porque no momento lá que ocorre pra você fica até em choque. E muitas pessoas não denunciam muitas vezes por vergonha. Mas é por vergonha mesmo. Ou por medo de ir numa delegacia. Sim. Então essa possibilidade do online, né? O online ele deu voz para muita gente assim intelectualmente baixa, como essa pessoa que fez isso com você. Mas o online também deu muita voz pra gente que às vezes sofre com isso e tem vergonha de expor essa situação. Então você vai lá, faz a denúncia, recebe o registro online do seu boletim de ocorrência. E espera que a justiça seja feita, né? É vida que segue. E enquanto isso, essa pessoa tá lá e eu tô aqui, olha só. A pessoa tá lá e ela está fazendo mestrado, tá estudando, montando os cursos dela, evoluindo, enquanto isso a pessoa tá lá preocupada em fazer o mal pro outro. Gente, é verdade. Assim, chega a ser cômico. É muito triste, assim. Mas, por que eu quis tocar num assunto tão delicado? Porque eu sei que nós vivemos num país que a gente ainda existe, isso é muito comum. Sim, infelizmente. Você é uma pessoa assim, uma pessoa estudada, uma pessoa formada, mas o que eu achei mais legal de tudo isso é que ela poderia ter ficado com essa dor, internalizado, chorado e falado, eu sou isso mesmo, ter aceitado essa crítica. Mas não, o que ela fez? Ela reverteu a situação, fez o limão à limonada, falando, agora eu vou fazer um mestrado, porque vou mais uma coisa, né? Você tá tipo doendo, assim, tá doendo, colocou toda a dor para uma coisa que vai contribuir mais ainda para a vida das pessoas. Sim, porque assim, tem pessoas, sabe que tem pessoas que elas, às vezes elas nem percebem. Mas essa pessoa, ela é mesmo. Ela sabe. Ela sabe. Tem que criar um perfil fake para fazer isso. Sim, mas olha que maravilha. Eu que fui assim, tenho várias oportunidades de estudo. Gostaria que essa pessoa estudasse também para ela ver que a vida não é assim do jeito que ela pensa, né? Infelizmente, ela precisa de tratamento, inteiramente. Verdade. Mas como eu falo que a educação é tão importante, assim, tão necessária no nosso país. Sim, eu brinco assim, falo, olha, às vezes a pessoa, eu vou fazer um curso, eu só aprendi isso. Opa, você aprendeu. Você não sabia que 1 mais 1 era 2, agora você sabe que 2 mais, sabe? O pouco que você aprende, excelente. Educação é necessária, é a base de tudo. Você tem que ter uma educação. A educação vai abrir as portas para você. Para mim, para qualquer pessoa. É a educação. Às vezes a pessoa pensa assim, que é só portas assim, ou financeiro. É claro que isso também contribui. Mas a porta intelectual,
nossa, do seu conhecimento. E a mentalidade que se expande. Muda. Você não briga mais por qualquer coisa, assim, você pensa, você já vê o resultado, sabe? Como Muda, se tivesse um superpoder. Mas é isso mesmo, educação é poder, né? Não tem como. Eu acho isso fantástico também. Gente, e assim, nossa, eu tô gostando demais. Tem um monte de coisas novas aqui pra gente poder falar, mas o nosso tempo já tá quase encerrando, né? E eu queria que você falasse só mais um pouquinho, assim, voltado pra odonto. Como que você vê o mercado hoje? Porque a gente vê que muita gente reclama, né? Eu não sei, eu acho o odonto um mercado fantástico, incrível, assim... Mas pra mim, a minha virada de chave, que realmente fez assim, foi aquele clique, porque às vezes eu trabalhava muito e não era tão rentável. Trabalha muito, mas não ganha dinheiro, vamos falar bem rasgado. Foi quando eu aprendi o processo de gestão, de marketing, de uma maneira ética, de uma maneira correta, porque não é também fazer de qualquer jeito. E eu queria que você comentasse, assim, né, sobre a sua experiência em relação a isso, como que você vê o mercado, e deixando uma mensagem pro pessoal que tá formando agora, né, que muita gente que tá assistindo a gente ou tá fazendo odonto, né, ou acabou de formar. Então, deixar uma mensagem para esse pessoal. Olha, eu sou apaixonada pela odonto. E eu falo assim que a odonto ela é multidisciplinar. Então, o que eu quero chegar nisso? Quando eu formei com umas 2 crianças, né, eu falei, e agora? E sempre o pessoal falava, tá tão difícil. Só puxando para baixo. Só. E aí a primeira coisa que eu falo para quem tá formando, quem vai formar, entra na parte da educação. Fuja de pessoas que te colocam para baixo. Fuja de pessoas que menosprezam os seus sonhos. Primeiro que o sonho, às vezes, ele deve ser compartilhado com 1 ou 2 ou com ninguém. Você deve falar só quando ele for realizado. Mas enfim, você falou, a pessoa te colocou para baixo, foge. Eu fui já contra a maré. Eu cobrei consulta desde o primeiro dia. Vou atender, cobrei consulta. Poxa, odonto não é barato, 5 anos gente. Estudando, investindo. Sim. E você já dá o diagnóstico praticamente imediato. Sim, são listas de materiais e engana-se, não vou comprar. A gente compra tudo da lista de material para dar o melhor para o paciente. Nosso melhor, ele começa desde a faculdade. Então, assim, eu não posso cobrar porque lá em tal lugar não cobra e eu vou perder o paciente. Eu falei, primeiro que esse paciente nunca nem foi seu. Exato. Para começar daí. Porque como é que você vai, como é que fala? Você vai montar a sua tabela de preço se você não entende da sua hora clínica. A minha hora clínica é diferente da sua. Exato. Seus procedimentos são diferentes, então tudo isso não tem como. Você tem que montar o seu. José, é seu procedimento, José, porque a sua hora clínica é assim, assim, assado. Então, quando eu comecei, eu cobrava R$50. R$50, não tem nem vergonha. E teve aí, de tantas pessoas falaram, eu falei, eu vou fazer um teste. Falei que ia ficar 1 semana sem cobrar consulta. Tu é doido, eu fiquei 2 dias. Acho que não deu nem 2 dias todo. Porque o consultório estava cheio e o paciente chegava, o que a senhora faz? E aí, o que eu percebi? São pacientes que não é pra mim. Eu não quero esse perfil de paciente. Eu quero um paciente que ele paga a consulta e fala, nossa, doutora, tá a melhor consulta da minha vida. A odontologia é multidisciplinar. O que é? Olha, eu sempre soube, eu vou pra pério. O que a pério mexe? É fazer contato com as outras áreas. Nós temos pacientes que eles têm que ir no psicólogo por causa do bruxismo. A gente sabe, ansiedade. É fazer parceria. Uma parceria tão legal. Olha, com outros profissionais. Um ganha, o outro ganha, ninguém perde. Sim, fisioterapeutas que tem a parte de eletro em DTM. Eu não sabia. E eu tive uma aula do fisioterapeuta, eu fui pesquisar, olha que interessante. E os pacientes voltar e falar, doutora, olha que maravilha. Outra coisa, a gente não faz tudo. Exato. Eu não faço tudo, eu faço a minha parte. Né? É encaminhar para colega te encaminhar. É você ser valorizado.
Então tem que cobrar consulta? Sim, cobra consulta, faça os seus procedimentos em cima da sua hora clínica. Se você pergunta assim, eu perguntar, doutora, quanto que é a sua restauração? É tanto. Então a dela é tanto, mas você não sabe qual material que ela usa, que marca, qual que é o ácido, qual que é o adesivo, se o adesivo dela tem mais, se o adesivo dela tem menos, se ela usa um algodão, se ela usa um H, sabe? É tanta coisa que tem que precificar. Então a chave formou, antes de formar interessante, aprenda a precificar. Você tem que aprender o básico da gestão. Porque senão, às vezes você acha que tá ganhando e tá pagando para trabalhar. Isso falou tudo, isso. É isso mesmo. Doa quem doer, infelizmente é isso. Não tem como você dar um desconto se você não sabe qual é o seu custo fixo. Você paga aluguel, você paga condomínio, paga água, paga luz. Você já pagou seu CRO? Você vai fazer uma faculdade, uma pós, colocou a mensalidade, porque os boletos são mensais. Exato. Eles não esperam. Exatamente. Não tem como, você tem que saber. E mesmo que não pague aluguel, tem a depreciação do prédio, que tem que reformar, tem IPTU, tem uma série de coisas que precisa. Eu falo sempre isso, assim, porque eu vejo a odontologia muito rentável, uma odontologia que é muito produtiva e muito lucrativa, mas eu só aprendi depois que eu aprendi a fazer a conta. Tem que aprender. Porque senão eu trabalhava muito e não ganhava nada. Sim. E a maioria do que, infelizmente, é uma verdade. Eles falam, hoje eu vou trabalhar, mas não sabe quanto que tá ganhando, não tá trabalhando, não tá tendo resultados, né? É isso mesmo. E aí a pessoa fala assim, como que você tá conseguindo? O que você tá fazendo? Vamos fazer a conta. Aperta às vezes? Claro que aperta. Sim. Vai apertar, claro que aperta, mas você tem que saber o seu norte, né? Exato. Pra saber, às vezes, eu não quero abrir consultório, mas você pode fechar parceria na clínica de um colega. Isso. Você tem que saber se vai até compensar você ir, porque vai ser, eu vou trabalhar para fulano, eu vou prestar um serviço. Você tem que tirar nota? Como é que é? Sua agenda vai estar fechada? Quanto que você vai receber? Dentista, às vezes, o pessoal tem vergonha de fazer essas perguntas. Então, é melhor você aprender a fazer a continha até da gasolina, do tempo que você vai estar lá, da hora que você vai estar lá. Exatamente. Para ver se realmente vai estar compensando ou não. Às vezes, o que você pensa que nem compensa é o que mais vai te gerar resultados. Exato. Então, assim, é importante, gente, né? Nós estamos aqui já encerrando. Se deixar, eu fico aqui, olha, já ia perguntar como que faz o cálculo, mas não vamos falar isso, mas quem fizer o curso de laser terapia, de repente ela pode dar uma palhinha, né? Falar sobre isso, como que cobra, enfim. E aí eu quero encerrar agradecendo a sua presença, né? Doutora Jair, sempre muito disponível, sempre muito assim, simpática, muito doce pra falar com a gente. Uma pessoa de muita iniciativa, eu admiro pessoas assim. A gente tem que ser corajoso. Mas pra acontecer, a gente já tem. Então, assim, muito legal. Fico muito feliz, assim, você ter aceitado o nosso convite. E vamos já deixar aqui, quem tiver alguma dúvida, nós vamos deixar o @, dela aqui do Instagram, da rede social, pra você poder responder. E, de repente, ela vem em um outro momento pra gente falar só sobre algum assunto bem específico. Combinado? Tá já. Muito bom, gente. Obrigada, valeu, viu? Que Deus abençoe todo mundo. Amém, obrigada.